Olá pessoal, nós vamos dar início à nossa aula de sistema reprodutor. Eu dividi a aula entre sistema reprodutor feminino e masculino. Inicialmente a gente vai estudar o sistema reprodutor feminino de todas as espécies domésticas, para em seguida, na próxima aula, a gente continuar com o sistema reprodutor masculino. Falando um pouco da anatomia geral básica, o sistema reprodutor feminino ele é dividido em ovários, ovidutos, córneos e corpo uterino, cérvix, vagina, vestíbulo e a vulva. Como que ele se mantém preso ali dentro da cavidade abdominal? Na verdade, ele é sustentado pelo ligamento largo. Esse ligamento largo a gente divide ele em mesovário, que vai fazer a sustentação dos ovários, a mesosalpinge, que sustenta os ovidutos, e o mesométrio, que vai sustentar todo o segmento uterino. A título de curiosidade, eu coloquei aqui o formato anatômico dos ovários das espécies que a gente vai estudar. No caso da vaca, ovelha e cabra, ela tem um formato parecido com azeitona, arredondado. Nas porcas, o ovário ele possui um formato de cacho de uva. Na égua, o formato parecido com um rim, um grão de feijão. Existe a particularidade da existência aí da fossa para ovulação nessa espécie. Na gata, os ovários têm formato de um grão de arroz, é bem pequenininho. E nas cadelas, ela vai variar o formato e o tamanho de acordo com a época do ciclo estral. Aqui tem um esqueminha anatômico para vocês conseguirem enxergar o que a gente acabou de falar, tá? Então, tem uma representação esquemática do sistema reprodutor na cadela, na porca, na vaca, na égua. O da cadela é semelhante ao da gata, tá? Então, iniciando aqui com os ovários, logo em seguida o oviduto, o corno uterino, que são dois, o corpo, a vagina, o vestíbulo e a vulva, tá? Vocês podem perceber que anatomicamente eles são bastante parecidos, porque eles denotam a mesma função. Então, são poucas as variações aí entre as espécies, e ela é bastante semelhante em seu formato e a função, ela preserva a mesma, que é gerar o concepto, né? Gerar e abrigar o concepto. Aqui do lado, outro esqueminha. Eu coloquei só do aparelho reprodutivo da vaca, para que vocês consigam enxergar através de um corte transversal aí toda a estrutura aí no interior do abdômen do animal com relação ao trato reprodutivo. Então, nós temos a vagina, a cérvix, o corpo uterino e a posição dos ovários, que fica abaixo ali da cérvix. A bexiga e o osso do coxígeo aqui, do sacro. Quando nós somos recrutados aí para atender qualquer problema que seja ligado aí à fisiopatologia da reprodução, nem sempre a nossa conversa com o tratador, com o tutor do animal, ela é muito esclarecedora, muito elucidativa. Então, a gente tem uma série de dificuldades aí quando a gente está realizando os exames desses animais aí, justamente porque, na grande maioria das vezes, eles não sabem dizer para a gente com precisão ou até mesmo com clareza quais são os sinais e sintomas que esses animais estejam apresentando. Então, isso dificulta muito a identificação, né, do problema inicial. Então, se faz necessário um exame bastante minucioso do trato reprodutivo, para que a gente chegue a algumas conclusões, para que a gente chegue num diagnóstico aí definitivo, e até mesmo utilizando aí algumas ferramentas de diagnóstico diferencial e ferramentas que vão auxiliar aí a gente complementar nosso exame físico e específico, tá? Para a gente buscar a identificação do problema e uma provável solução. Então, para isso eu estou trazendo esse quadro aqui para vocês com os principais, na verdade, sinais e sintomas que nos revelam, né, alguns problemas reprodutivos que vocês vão se deparar aí, tanto nas espécies de estimação como cães e gato, quanto nas espécies de produção,
caso dos pequenos e grandes ruminantes e dos equinos, e até dos suínos. Então, são esses os sinais ou sintomas: anestro prolongado, ciclos irregulares, ninfomania no caso das vacas, estros curtos, comportamento masculinizado, defeito anatômico da genitália externa, aumento de volume na região do períneo, distensão abdominal, dor, sensibilidade dolorosa, né? Contrações e esforços expulsivos, então, caso de animal prenhe, que entra em trabalho de parto, crostas aderidas na cauda ou no períneo, são aquelas secreções ali provenientes do trato reprodutivo que ficam aderidas aí na região do perineal, a presença de corrimento vaginal, folículo ovariano persistente, tumor ovariano produtor de estrógeno, que causa, no caso das cadelas, das fêmeas, das gatas, causam aquele ciclo, aquele cio prolongado, né? TVT no caso das cadelas, presença de cistite também pode estar relacionada com o trato reprodutivo, porque a infecção ela pode ser oriunda do trato reprodutivo, mais especificamente ali na região do períneo, na região do vestíbulo e da vulva. Laceração vaginal, metrorragia, que é aquela descarga vaginal purulenta, coagulopatias, presença de corpo estranho vaginal, descolamento placentário durante a gestação ou subinvolução dos sítios placentários no caso das fêmeas, das cadelas fêmeas, né? Gestantes. Então, esses aqui são alguns dos sinais e sintomas que a gente mais comumente encontra aí na nossa rotina clínica. E é o que faz levar os tutores aí, os produtores, a procurar o serviço veterinário e iniciarmos aí nossa conduta clínica mediante o problema relatado. E para dar início ao nosso exame, a gente precisa ter em mãos alguns materiais básicos para que a gente consiga examinar com bastante precisão aí o trato reprodutivo e chegar às conclusões diagnósticas. Então, às vezes a gente não precisa ter toda essa lista aí consigo dentro do carro, mas o básico a gente precisa ter sim. Quando eu digo básico, o que seria? Seriam luvas, né? Lubrificantes para fazer a palpação no caso de animais que estão sendo atendidos a campo, água, sabão, detergente neutro, papel toalha, a faixa para forrar a cauda é bom ter, mas se não tiver não vai fazer tanta diferença. Solução fisiológica para poder fazer alguns lavados ou infusão, mesmo intrauterina. A presença de um espéculo metálico para que a gente consiga fazer a abertura ali da vulva e examinar essa vagina por dentro, examinar a mucosa vaginal. Pímpisa de biópsia uterina. Isso aqui é um material que a gente usa com bastante frequência até, no caso das éguas e dos bovinos, quando a gente vai fazer coleta de material para histologia. A escova também, para coleta citológica, quando a gente quer fazer um esfregaço ali vaginal, seja na cadela, na égua ou mesmo na vaca. Uma lanterna que acompanha o espéculo, né, para a gente conseguir, quando fizer a abertura ali do canal vaginal, a gente conseguir enxergar o interior. Então a gente precisa de uma lanterna. Os corantes citológicos a gente pode carregar conosco, no caso do campo, se você dispor, por exemplo, de um microscópio também. Mas se não, a presença do corante ele pode ficar dentro da sua clínica ou dentro mesmo de casa, né? Caso você não tenha uma clínica. E aí a gente faz esses exames assim que a gente chega do campo. No caso do cão e do gato, esses exames são feitos já dentro da clínica e onde se dispõe já desses corantes e também do microscópio para realizar o exame de citologia. Tá? O corante mais comumente utilizado é o panótico. Ele cora bem. Presença de seringas também, pipetas,
álcool e fósforo para fazer a esterilização de algum material que a gente precise introduzir ou fazer uma coleta mais asséptica possível. Solução antisséptica para fazer a lavagem, luva de procedimento e lâmina para citologia. Isso aqui são alguns materiais básicos que a gente utiliza, que a gente tem na nossa rotina, que vai nos auxiliar aí no nosso exame do trato reprodutivo. Quando a gente trata de sistema reprodutor, o nosso exame clínico geral, a gente comumente chama de exame ginecológico e obstétrico, tá? Então, como a gente vai iniciar esse exame? Pela resenha. Então, nós vamos captar os dados sobre a espécie que nós estamos examinando, a raça, o nome, idade, peso e outras particularidades individuais aí que venham a auxiliar aí a gente no nosso exame. A anamnese, ele é um grande desafio, como eu comentei com vocês lá atrás, justamente pelo fato de que a gente, na maioria das vezes, não consegue coletar todas as informações inerentes aí, necessárias à condução do nosso exame, e a gente vai sempre fazendo as perguntas para o tutor, ele vai nos respondendo, mas à medida que a gente passa a examinar o animal, mais dúvidas surgem, e aí a gente direciona essas dúvidas novamente para o tutor, e aí, dessa forma, a gente consegue melhorar um pouco esse desafio aí de ter uma anamnese bem clara, bem concisa, para auxiliar a gente aí no segmento do nosso exame. Então a gente tem que atentar sempre para o tipo de manejo que esse animal recebe, alimentação, manejo sanitário e preventivo, que é muito importante, o uso de fármacos em caso de o animal ter adoecido, antes mesmo de chamar o médico veterinário para realizar o exame. Eles comumente podem ter usado algum tipo de fármaco, né? E saber também se esse animal ele já pariu alguma vez ou nunca pariu. No caso, o animal nulíparo ele nunca pariu, primípara teve uma cria só e multípara a partir de 2 crias. O exame físico geral, a gente vai compor os parâmetros vitais, o estado geral e nutricional ele tem que ser avaliado também. O exame dos linfonodos, de mucosa, pele e anexos e glândulas mamárias, eles devem ser feitos também. Tá? A gente, principalmente aqui na glândula mamária, a gente vai ter uma parte da nossa aula aí específica para as glândulas mamárias, que é de suma importância. Tá? Mas o exame físico geral, ele deve ser feito por quê? Porque algumas alterações, como por exemplo distúrbio circulatório, levam ao aparecimento de edemas. E esses edemas, por exemplo, eles podem estar localizados na região de úbere, pode estar localizado na região dos membros, né? Para que não confunda o nosso exame e a gente consiga identificar se o problema mesmo ao qual nós estamos estudando, né? Nós estamos abordando ali no nosso exame, ele advém mesmo do trato reprodutivo ou ele é algum distúrbio do trato circulatório, por exemplo, ou então de algum outro sistema. O nosso exame específico, ele se divide em externo e interno. O exame ginecológico obstétrico externo, ele se inicia pela inspeção e palpação das estruturas externas. A gente vai procurar alterações aí como distensão e tensão abdominal. Então, os pacientes comumente, quando tem um quadro ali de acometimento abdominal, eles vão apresentar uma distensão que pode ser fisiológica, no caso de uma gestação, ou patológica, quando tem outras alterações envolvidas. Quando o animal tem dor, ou uma sensibilidade um pouco mais aumentada, ele tende a ficar com o abdômen mais tenso. Isso às vezes pode impedir a nossa palpação. Sinais de movimentos fetais, a gente avalia também em caso de animais prens. As contrações musculares presentes, principalmente em animais que estão em trabalho de parto, e até mesmo investigar se aquela distensão abdominal ela não é decorrente de um timpanismo, que pode confundir aí o nosso exame, a nossa avaliação, e a gente achar que seja um problema reprodutivo
e na verdade é um problema digestivo. A região perineal, a vulva, a cauda e a glândula mamária também deve ser examinada, né? Deve ser inspecionada. Alterações mais comuns aí nessa região, nessas regiões, é a presença de edema. E muitas vezes o edema, quando ele está presente, ele pode estar associado a processos aí inflamatórios, ou às vezes o edema ele pode ser de origem não inflamatória, e sim infecciosa, como por exemplo um abscesso, um flegmão. Então a gente tem que, durante a inspeção, se a gente notar aumento de volume aí, a gente vai anotar. Se houver secreção vaginal presente, a gente tem que avaliar a quantidade, a qualidade, o odor e a cor dessa secreção vaginal, para identificar se ela é patológica ou não. No caso da vulva, principalmente aí nos equinos e nos bovinos, avaliar a posição, o formato, a dilatação e o relaxamento. Se essa vulva ela tem uma boa dilatação, se essa vulva tem um bom relaxamento aí, para que naqueles animais prenhes possa facilitar aí o trabalho do parto ou dificultar em caso onde a dilatação é insuficiente, e o relaxamento também. Na inspeção ainda a gente vai procurar por aumentos de volumes, cicatrizes que podem indicar algum trauma ou até mesmo cirurgias anteriores, prolapsos e outros tipos de lesões. O osso pélvico ele deve ser avaliado também, principalmente porque aqueles animais, no caso dos caninos, dos gatos, eles podem ter sofrido trauma recente, como atropelamento, por exemplo, ou então um trauma já que tenha ocorrido há algum tempo e que aquele trauma ele provocou, por exemplo, uma fratura pélvica e com isso o animal ele não tem condições de iniciar um trabalho de parto produtivo aí, porque houve uma alteração ali no canal do parto, aquele canal do parto ele não se dilata ou ele houve um comprometimento no seu espaço ali que impede a saída dos fetos, né, dos filhotes. Então o osso pélvico também a gente avalia. E as mamas, como eu falei para vocês, a gente vai ter um momento específico da aula que a gente vai tratar somente delas, mas nós inspecionamos também quanto ao tamanho, ao formato do úbere e dos tetos, a pele, a coloração e, por fim, a palpação. O nosso exame ginecológico ou obstétrico interno, ele é realizado tanto em grandes quanto em pequenos animais. No caso de grandes animais, é através da palpação interna. Essa palpação ela pode ser retal ou vaginal. Lembrando que a palpação vaginal a gente só faz naqueles animais que estão prenhes, né, que estão com alguma dificuldade ali para parir, e aí a gente tem que fazer esse exame via vaginal aí para identificar o provável problema. Nos casos dos pequenos animais, a gente faz também uma palpação interna, mas através do toque digital, com o uso do dedo indicador. As porcas e os pequenos ruminantes, eles são mais sensíveis à palpação interna. Então a gente tem que ter todo o cuidado quando for realizá-la, porque corre um grande risco de rupturas ou lacerações aí dessas estruturas internas, principalmente da via retal. No caso de animais gestantes, o que a gente vai ter que observar? As vias fetais, que é a via por onde o feto ele vai passar até a sua expulsão. Então a gente avalia a abertura, o grau de lubrificação, o grau de dilatação do osso pélvico ali também. As bolsas fetais, se houve ruptura ou não. No caso de ruptura, a gente avalia a cor, o odor e a quantidade de líquido, porque esses fetos eles podem estar em sofrimento aí durante o nosso exame e em alguns casos alguns fetos podem até estar mortos já devido à ruptura dessa bolsa, das bolsas fetais, o que leva o animal a morrer por asfixia. E caso o feto esteja presente ali, a gente vai avaliar a viabilidade, né? Se o coração está batendo, se ele está se mexendo dentro do útero, o tamanho, a apresentação, posição e atitude são exames que a gente realiza para saber se esse feto
ele tem condições de migrar, se ele tem condições de sair da forma correta. Então, a apresentação, posição e atitude vocês vão estudar com maior detalhe quando vocês tiverem a matéria de obstetrícia. E o exame ginecológico, ele também é realizado naqueles animais que não estão gestantes. Então, ele pode ser utilizado na nossa rotina, quando a gente está fazendo os atendimentos de rotina, ou aqueles animais que apresentam os problemas reprodutivos corriqueiros aí. Tá? Então, especificamente, a gente adota o exame ginecológico, na sua grande maioria, na nossa rotina aí, ou com animais apresentando algum problema reprodutivo. E ele é feito também utilizando-se a técnica de palpação retal, a palpação abdominal e a vaginoscopia também. Então, pessoal, fazer o exame clínico de todo o trato reprodutivo, ele se torna bastante simples e não requer grandes complexidades. O que a gente precisa mesmo é de bastante prática, bastante treino para adquirir experiência, para poder começar a reconhecer todas as estruturas que estão envolvidas aí com esse trato e principalmente se tratando aí de grandes animais, bovinos e equinos, onde a palpação retal, ela no começo, ela parece um grande desafio para a gente, mas depois que a gente adquire certa experiência, certa prática, com o decorrer aí dos nossos atendimentos, a gente vai vendo que se torna simples a identificação das estruturas e a funcionalidade de cada uma delas aí, mediante nossos exames. Tá legal? Então, é um conteúdo bastante simples, tá? E que requer muita prática. Então, para a gente fazer esse treinamento prático aí, no decorrer do curso, no decorrer dos estágios aí, vocês vão, e até na vivência de atendimento de vocês quando se formarem, é que vocês vão pegar bastante experiência para fazer o exame bem detalhado e bem completo. E falando agora dos exames complementares que a gente pede com relação ao trato reprodutivo, os dois principais são a radiografia e a ultrassonografia. Então, começando aqui com a radiografia, a função fundamental dela e mais específica dela em se tratando de trato reprodutivo é no caso de pacientes gestantes, principalmente quando está relacionado a cães e gatos, porque os grandes animais a gente dificilmente solicita esse tipo de exame, até mesmo pela complexidade que seria radiografar o abdômen de um animal de grande porte. Então, a função principal que a gente vai avaliar é a gestacional, e no caso, a gente só consegue aqui fazer a avaliação da contagem do número de filhotes, ver se está tudo ok, mas a radiografia ela não avalia a viabilidade fetal. Então, esses fetos radiografados aqui, eles podem estar vivos ou estar mortos. Então, por isso que a gente precisa de demais exames complementares aí quando a gente está fazendo a avaliação gestacional desses animais, tanto dos cães quanto dos gatos. A principal função aqui da radiografia, então, é identificar o número de fetos para que, quando esse animalzinho entrar em trabalho de parto, a gente já tem um número específico, que foi identificado aqui através da radiografia, e quando nascer o último filhote, a gente sabe que não tem mais filhote algum aí para expulsar. Então, aqui na minha esquerda, a gente tem uma radiografia abdominal de uma cadela, aqui no centro, a de um gato, e aqui a de um veado campeiro. Tá? Então, por não se tratar de um animal tão grande, então foi possível fazer essa radiografia de animalzinho campeiro aqui com a gestação a termo. O nosso outro exame complementar é justamente a ultrassonografia, como eu comentei, e nela a gente consegue fazer a avaliação tanto precocemente aí de uma gestação, tanto das espécies menores quanto das espécies maiores. Então aqui, por exemplo, na minha direita, eu tenho uma gestação que é identificada apenas aos 16 dias da sua concepção. Então a vesícula embrionária inicial, logo aqui aos 18 dias,
21 e por aí vai até os 45 dias. Então, a grande vantagem da ultrassonografia é a possibilidade de identificar essas gestações a termo aí logo nas primeiras 2 semanas de concepção. No caso de avaliação também de todo o trato reprodutor, a gente consegue avaliar tanto o útero quanto o ovário. Então, nós temos aqui um corte longitudinal do útero, né, mostrando toda a sua extensão. Aqui, um corte transversal, né, mostrando as duas estruturas uterinas. Né. Aqui o ovário, mostrando alguns pequenos folículos. E um corpo lúteo recentemente formado, ainda com uma cavidade aqui em seu centro, o que demonstra que é um corpo lúteo de uma ovulação recente. Então, tudo isso a gente consegue avaliar com o uso da ultrassonografia, não necessariamente somente na parte obstetrícia, tá? Mas também como um exame ginecológico completo. E aqui embaixo a gente consegue também fazer a sexagem desses fetos logo também nas primeiras semanas de vida. Então, aqui a gente consegue fazer essa identificação através do tubérculo genital e identifica-se fêmeas ou machos com precisão aí, com mínima chance de erro, em menos aí, ou melhor, um pouco mais aí dos 2 meses de vida. Então isso aí é possível a gente realizar essa sexagem até aproximadamente os 110, 115 dias de concepção através da identificação do tubérculo genital. Tá, então, a ultrassonografia é nosso grande aliado aí, a rotina aí, tanto de pequenos animais como de grandes animais, e traz pra gente aí inúmeras informações que são bastante relevantes pra gente dar seguimento aí com os nossos diagnósticos. E falando um pouco mais especificamente aqui de pequenos animais, a ultrassonografia, com ela a gente consegue avaliar tanto a viabilidade fetal aqui, pela presença dos batimentos fetais. Hoje em dia a gente já tem o uso contínuo aí do ultrassom com o Doppler, né? Que ele consegue nos dar aí as informações aí sobre a vascularização, sobre o sangue arterial, o sangue venoso e o próprio coração, com mais precisão e maior riqueza de detalhes. Tá? Mas uma ultrassonografia simples também a gente avalia a viabilidade do feto, os batimentos cardíacos, né, com bastante precisão e utilizando o ultrassom simples mesmo. Então, conseguimos fazer mensuração de medidas de comprimento fetal, principalmente quando a cadela ou a gata está no seu terço final de gestação. E isso facilita muito a gente saber se essa cadela ou se essa gata ela terá um parto normal, um parto tranquilo aí pelo tamanho tanto do comprimento fetal quanto do comprimento do abdômen e o comprimento aqui do biparietal, né, do crânio do animal. E tem até um macetezinho aqui que a gente usa, que é bastante empregado aí na rotina para calcular a idade gestacional desses fetos aí no momento da ultrassonografia. Então, aqui nessa imagem de cima, a gente vê o contorno do crânio de um filhote, né, de um feto. E com isso, a gente obtém-se a medida do diâmetro biparietal, né, da calota craniana aqui. Então, com essa medida aqui, a gente joga ela nessa fórmula aqui ao lado e a gente consegue predizer aí, com bastante precisão, a idade aproximadamente dessa gestação. Então, aqui embaixo a gente tem um crânio medindo aproximadamente 1,69 centímetros de diâmetro biparietal. A gente jogando aqui nessa fórmula, a gente vai ter uma idade gestacional de aproximadamente 45 dias.
ela se torna bastante eficaz aí para a gente utilizar na rotina e bastante precisa também, tá? Fazendo essas medidas, essas identificações aí tudo certinho, a gente consegue fazer esse cálculo aí com bastante precisão e consegue predizer a provável data de parto aí, baseado no tempo gestacional da cadela e da gata, que é de aproximadamente aí 62, 63 dias. Ele tem uma precisão com a margem de erro de mais ou menos 2 ou 3 dias no máximo aí. Tá? Então, de acordo com as coletas da idade da concepção, né, do tempo de concepção que essa cadela cruzou, você cruza aí com os dados, com essas informações aí da ultrassonografia e obtém uma data precisa aí, ou quase precisa, do tempo gestacional. Então, fica essa dica aí para vocês guardarem, porque isso aqui a gente usa muito na nossa rotina, tá? Eu particularmente uso bastante essa fórmula aqui e dificilmente erro as, as datas de parto dos animais. E é até interessante porque se for algum animal que precisa submeter-se a um procedimento cesariano, a gente consegue prever essa data de parto com precisão e fazer o agendamento desse procedimento cirúrgico para 1 ou até 3 dias antes da data prevista desse animal entrar em trabalho de parto. Então facilita bastante a nossa rotina. A dosagem hormonal é um método que auxilia no nosso diagnóstico aí e ela pode ser solicitada quando a gente tem dúvidas ou quando a gente quer realmente confirmar um diagnóstico de um distúrbio endócrino, por exemplo, ou até mesmo avaliar um estado fisiológico, que pode ser desde uma gestação até alguma alteração desses níveis hormonais que podem provocar ou manifestar determinados sintomas ou sinais nesse animal. Então, ela é realizada através da coleta de sangue, né? Utilizando o soro, o plasma, e em algumas ocasiões pode ser feita também pela dosagem de determinados hormônios presentes aí na urina, nas fezes e até mesmo no leite. O material ele deve ser devidamente acondicionado e preservado, porque esses exames eles são enviados para laboratórios específicos que fazem essa aferição. Então, os hormônios mais comumente solicitados são o estradiol, a progesterona, o interferotal e entre muitos outros aí, uma lista extensa aí de alguns hormônios endocrinológicos da reprodução que a gente pode solicitar. No caso, a progesterona aqui, a gente solicitaria para confirmar uma gestação, uma prova de gestação, interferotal a mesma coisa, o estradiol, quando a gente suspeita, por exemplo, que esse animal tenha um cisto folicular persistente, né, que mantém esse animal em um estro prolongado, aí, então a gente faz a solicitação do estradiol e os níveis altos do estradiol confirmariam essa nossa suspeita. Outro exame complementar são os exames microbiológicos e sorológicos. Os microbiológicos mais comumente que a gente solicita é a cultura e o antibiograma do material coletado. Então pode ser material proveniente da região da cérvix, da região da vagina, da região do vestíbulo ou até mesmo da região uterina. E os testes sorológicos a gente pede quando a gente tem suspeita de infecções graves, animais com histórico de abortamento ou até mesmo partos prematuros, onde a gente suspeita que a principal origem aí desses distúrbios sejam infecções do trato reprodutivo, como por exemplo a brucelose, que a gente tem muito comumente nos nossos rebanhos, não só nos rebanhos bovinos, mas a brucelose também acomete os pequenos animais. Então, suspeitou de algum processo infeccioso, a gente vai solicitar os testes aí sorológicos para confirmar ou não a existência dessa doença. E temos ainda os exames citológicos e os histológicos, que são a coleta de tecido, de material aí, para a realização desses exames aí, ou por nós mesmos que estamos atendendo, ou encaminhando a determinado laboratório específico que realiza esse tipo de exame. O primeiro e mais comum dele
seria o esfregaço vaginal, que vai, através da sua característica descamativa do epitélio, ele nos dá informação, principalmente aí da fase do ciclo estral, que esse animal ele possa estar ali apresentando. A gente consegue realizar nos carnívoros, cães, gatos, em equinos e em bovinos também. Então a gente usa um cotonete, ou uma escova ginecológica, ou mesmo um lavado vaginal. O lavado vaginal é um pouco mais complexo de se fazer, porque basta que a gente tenha em mãos um cotonetezinho, ou mesmo uma escovinha ginecológica, e a gente tem acesso ali à mucosa vaginal, e aí a gente consegue fazer a coleta desse material e a transfixação nele para uma lâmina. A citologia cervical e uterina, a gente vai identificar a morfologia celular, presença de muco, leucócitos e bactérias. Tudo isso com o intuito de identificar o ciclo reprodutivo ou processos inflamatórios e até mesmo presença de tumores, até mesmo aqueles tumores que ainda não manifestaram um determinado volume que possa ser facilmente identificado. Através da citologia da cérvix e do útero, a gente consegue identificá-los precocemente. Então, ciclo reprodutivo, processos infecciosos e inflamatórios com presença de bactérias, leucócitos em excesso, muco, e mesmo a fórmula, a morfologia celular, a gente consegue grandes informações aí a respeito do estado físico do trato reprodutivo aí desse animal. E quando a gente vai também, a gente pode também encaminhar material para biópsia, através de coleta de fragmentos de tecidos. Então aquela pinça de biópsia que eu comentei lá atrás com vocês, ela é justamente utilizada para esse tipo de procedimento. Então coletamos fragmentos aí, principalmente fragmentos uterinos, e encaminhamos esse material para biópsia, e a gente tem um resultado histológico do tecido ali, do que pode estar acometendo. A gente realiza isso mais em éguas, em menos frequência em vacas, é mais utilizado em éguas, quando a gente suspeita de processos aí, como endometrites, endometrioses, que é comum nessas espécies aí. E como eu havia comentado, nós vamos estudar também a glândula mamária das espécies domésticas, com o intuito de finalizar a nossa avaliação do trato reprodutivo. Então é de grande importância que as glândulas mamárias elas sejam examinadas para a identificação de processos patológicos ou fisiológicos que estejam correlacionados aí com a chamada para o atendimento daquele determinado animal. Então nós temos aqui, a secreção do leite ela é controlada pelo sistema neuroendócrino. O sistema neuroendócrino é o sistema neurológico mais o sistema endócrino envolvido no processo de produção do leite. Nós temos ele dividido em resposta rápida e resposta lenta. A resposta rápida é dada pelo sistema nervoso. Então, a resposta rápida está relacionada ali com o processo, principalmente de ejeção do leite, através de sucção ou até mesmo da ordenha. E a resposta lenta é o sistema endócrino que comanda. Então está relacionado todo com aquela parte mais lenta do desenvolvimento do indivíduo, desde o seu crescimento, crescimento e desenvolvimento da glândula mamária, a chegada do animal na fase reprodutiva e o metabolismo, que são as reações bioquímicas para a formação desse leite. No final da gestação, a gente tem o aumento dos níveis da prolactina, que é o hormônio que está diretamente relacionado com a produção do leite. Então, essa produção do leite só ocorre fisiologicamente no final da gestação. Por quê? Porque é quando a gente tem um aumento dos níveis de prolactina circulantes aí, fazendo com que haja a produção do leite aí, que ela é formada aí pelas células mioepiteliais, E a primeira produção, do leite é chamada de colostro. Então a gente tem a formação aí
do colostro inicial devido aos altos níveis de prolactina circulante. E o nosso outro hormônio que está diretamente envolvido com a, a glândula mamária, né, com a secreção e produção do leite, é a ocitocina, que é responsável pela descida do leite. E essa descida do leite ocorre especificamente quando a gente tem o reflexo da mamada pelo bezerro ou o ato da ordenha manual mecânica ali, que esse hormônio ele é acionado e liberado aí, promovendo-se assim uma descida do leite ali da glândula mamária, né, com destino final o teto. Animais dimásticos e polimásticos são a divisão dos nossos mamíferos aí domésticos. Então, os dimásticos são os caprinos, ovinos e equinos, são aqueles que têm até 2 glândulas mamárias. E os polimásticos seriam os bovinos com 4 glândulas mamárias, os carnívoros de 6 a 10 e os onívoros de 10 a 14 mamas, tá? Glândulas mamárias. Então essa é a divisão, mas é a título apenas de curiosidade. Nas cadelas e nas gatas, a gente faz a identificação individual dessas mamas em pares, tá? Então nós teremos aqui, no caso das gatas e cadelas, a mama mais cranial é chamada de torácica cranial ou M1. Logo em seguida, abaixo dela vem a torácica caudal M2, a abdominal cranial M3, a abdominal caudal M4 e, por fim, a inguinal ou M5 também. Essa denominação M1, M2, M3, M4, M5 é apenas para facilitar ali durante as nossas anotações, para que a gente não precise escrever torácica cranial alterada, abdominal caudal alterada. Então, para não ficar uma abordagem de escrita muito extensa, então a gente resume em M1, M2, M3, M4, M5 e, obviamente, a gente correlaciona cada nomenclatura dessa com a referida mama. Tá? Então, aqui no caso da égua, ela apresenta apenas 2 glândulas mamárias, a gata e a cadela. No caso, a cadela pode ter de 10, né, a 14 mamas, né, glândulas mamárias, e a gata, mais comumente, são apenas 4 pares. Então, são 8 glândulas mamárias no total. E o exame físico específico da glândula mamária, ele se dá através da inspeção e palpação. No caso da inspeção, a gente vai avaliar a coloração, presença de lesões, secreções, contar o número para ver se não falta uma glândula ou se tem uma glândula a mais, e o tamanho, tanto da mama quanto do teto. Na palpação, a gente vai avaliar a consistência e a presença de sinal inflamatório, através da presença de calor, de dor e de edema no local. Alguns termos que a gente utiliza aqui com relação ao aparecimento ou não do leite. Então, a galaxia seria a ausência da secreção láctea. Galactorreia é uma lactação presente, mas ela não está associada à prenhez. Então, alguns casos em que isso ocorre seria no caso da pseudociese, que a gente comumente encontra aí nos cães, né, nas cadelas. E a galactostasia seria o acúmulo e a estase do leite ali na glândula mamária, o que, se ocorrer durante um longo período, pode levar a quadros de mamite, de mastite infecciosa aí, por esse leite ser um substrato para prováveis bactérias presentes ali. Na gata, principalmente gatas jovens, a gente tem um distúrbio que se chama hiperplasia mamária, que é o rápido crescimento anormal do tecido mamário. Então a gente tem um desenvolvimento precoce e muito rápido da glândula mamária. E esses animais apresentam quadros inflamatórios, né? Quadros de inflamação com as características da inflamação que a gente já citou. Calor, dor, edema no local, e muitas vezes esse animal apresenta também taquicardia, taquipneia, aumento de temperatura. Tá? É comum a gente atender também esse tipo de ocorrência aí,
principalmente nas gatas jovens. A mamite ou mastite é um processo inflamatório ou inflamatório infeccioso da glândula mamária. Então a gente tem presença de bactérias com infiltrado inflamatório ali na glândula mamária. Nós devemos fazer uma avaliação também geral do paciente, porque aqueles pacientes que apresentem taquicardia, taquipneia ou aumento da temperatura, que é a hipertermia, a gente tem, muito provavelmente, está relacionado a um processo inflamatório, né? E esse processo inflamatório ele pode estar advindo ali da glândula mamária. E o aspecto de leite, a gente faz uma pequena ordenha ali, na tentativa de fazer a inspeção desse leite, né? E um leite, quando ele tem alteração, nessas espécies ele pode apresentar-se tanto purulento quanto hemorrágico. Então, nesses casos, a gente encaminha esse material para a realização de cultura e antibiograma, porque muito provavelmente a gente vai estar diante aí de um processo infeccioso e inflamatório. Tá? Então, mesmo que não haja condições ou como você encaminhar esse material para um laboratório, então sempre que você encontrar o aspecto do leite como purulento, hemorrágico ou grumoso, enfim, com um aspecto diferente do que é o normal, do que é a característica do leite normal, aquele leite branco e líquido, né? Então, já se suspeita aí de um processo infeccioso e inflamatório. E aqui na gatinha, como eu falei, ó, uma hiperplasia mamária, tá? Provavelmente de origem benigna, mas que é bem comum aí atendermos na nossa rotina. E ela aparece de todas as formas. Isso vai variar muito com o prazo, o tempo decorrido aí de quando começou a iniciar os sintomas e o tutor procurou a ajuda veterinária, né? Então, às vezes, ela está em menor edemaciação ou pode estar bastante edemaciada, como é o caso dessa gatinha aqui da foto. No caso das cadelas, a gente se depara muito com isso aqui, ó. É um aspecto bastante feio de ver. E a que ponto que o tutor deixa o tumor chegar para procurar ajuda, né? Então esse animal já está sofrendo. A gente tem aqui uma escariação, né? Com ulceração desse tumor, contaminação, dor. Isso gera um quadro de dor terrível nesses animais. Eles deixam de comer, deixam de alimentar, desidratam e adquire infecção sistêmica, né? Por conta de uma lesão tão extensa aí desse tipo e contaminada. Aqui embaixo a gente vê até formação de pus, né? Essa secreção amarelada, esverdeada, já é uma contaminação bacteriana intensa, com morte bacteriana e produção desse pus aí em grande quantidade. E aqui também um outro nódulo mamário. A gente faz a inspeção, faz a palpação e muito comumente esses animais são encaminhados para cirurgia para remoção ou do nódulo, né, de uma parte da mama ou da cadeia mamária inteira, ou unilateral ou bilateral, dependendo aí da recomendação, do grau de extensão desse tumor, da patogenicidade desse tumor também. Muitas vezes a gente faz também exames de radiografia de tórax para ver se esse tumor ele atingiu metástase, né? E esse pulmão ele está comprometido, geralmente tumor maligno, que leva muito tempo para ser tratado, né? Geralmente causa esse tipo de alteração. Então, tumores mamários aí nas cadelas e nas gatas é bastante comum na nossa rotina. E não diferente do que a gente viu nas éguas, nas cadelas e nas gatas, a glândula mamária dos ruminantes tem também sua importância, devido ao fato de que esse leite ele não serve só para o bezerro mamar, crescer, se desenvolver e virar um bovino forte e saudável. Esse leite, gente, ele vem parar na mesa nossa, na mesa do consumidor. Então, a gente precisa de um cuidado mais do que especial aí durante o exame da glândula mamária de ruminantes, porque, na verdade, a gente
tem, na sua maior parte aí das consultas, o atendimento de vacas provenientes aí de granjas leiteiras, né? Então, dificilmente você vai fazer um atendimento aí de bovino de corte, e onde você tem que fazer a avaliação da glândula mamária dessas vacas. Então, animais advindos aí de granjas leiteiras, a gente tem que ter um cuidado especial, principalmente quando essa glândula mamária ela está bastante acometida, porque a gente tem que identificar o processo patológico para evitar que esses patógenos eles cheguem justamente aqui, na mesa do consumidor, na nossa mesa, tá? Então o Uber inicialmente ele é formado aí por 2 ou 4 glândulas mamárias, 2 glândulas mamárias no caso dos pequenos ruminantes e 4 glândulas mamárias no caso dos bovinos, dos búfalos. E elas são independentes, tá? Cada uma produz individualmente ali a sua secreção láctea e, porventura, cada uma também pode ser acometida independente uma da outra, por algum processo patológico, infeccioso, inflamatório. O exame se dá através da inspeção direta e indireta, palpação direta e indireta também, o exame macroscópico do leite, exame microscópico, bioquímico e o microbiológico também. A gente vai estudar cada um deles aí de forma bem detalhada. Aqui a gente não vai iniciar uma nova identificação, uma nova anamnese, tá? É só para reforçar aqui que quando vocês tiverem suspeita de acometimento da glândula mamária, desses ruminantes, a gente precisa ter uma anamnese bastante detalhada, precisa ter uma identificação, principalmente da raça, né, da idade, do peso, do uso desses animais, porque a gente tem raças que são bastante produtoras de leite, principalmente aquelas que são advindas aí de melhoramento genético. Então a gente tem essas raças dando bastante quantidade de leite, um volume de ordenha grande aí diariamente, e com isso a gente tem a probabilidade maior de desenvolvimento de certas patologias. Então a gente precisa ter um foco quando a gente faz a identificação desses animais, coletar o máximo de dados possível. Você vê que aqui até a pelagem ela influencia, porque animais de pele mais clara, né, e que ficam um tempo maior em exposição ao sol, por exemplo, eles tendem a ter alguns problemas de lesões da pele por queimadura solar. Então são mais suscetíveis a esse tipo de problema. Com relação à anamnese, a gente vai investigar todo o sistema de criação, quais são as condições e os tipos de ordenha que esse animal é submetido, que normas que essa propriedade adota aí para secar essas vacas. A produção leiteira média do animal e também do rebanho, ela tem que ser, essa informação ela tem que ser colhida, né? Então, por dia, qual que é a média daquele animal que está com problema e qual que é a média do rebanho, né? Também durante toda a lactação, se existe mais ocorrência de doença nas mamas nesse plantel. Então, se talvez você tenha ido fazer o exame específico de um determinado animal, mas pode ter ocorrências anteriores aí de mais de um animal acometido com esses problemas. O tipo de alimentação que é fornecido, a ração, principalmente ração, tipo de ração, grãos, o tipo de suplemento que é usado, a mineralização, a qualidade desses minerais que são fornecidos para esses animais, condições sanitárias do rebanho, vacinas, higiênicas, né? Presença de doenças anteriores e que tipo de tratamento foi realizado, principalmente identificar tratamentos cirúrgicos, aqueles animais que tiverem sido submetidos a procedimentos cirúrgicos ali na glândula mamária. Com relação ao apetite e à ruminação desse animal específico que você está examinando, a gente precisa coletar esse tipo de informação, porque animais param de comer, eles param de receber energia e a primeira coisa que o organismo corta é o que não é vital para ele, é justamente a reprodução e a lactação no caso, tá? Se esses animais estão ruminando, se não tem nenhuma alteração digestiva.
como que é a atitude desse animal, tanto em estação quanto em locomoção. O animal sente dor, o animal ele fica inquieto. Então tudo isso aí a gente tem que perguntar antes mesmo da gente partir para fazer o exame desse animal. Após a anamnese a gente inicia nosso exame físico geral, né? Pela avaliação do estado do animal como um todo. Inspeção direta, a gente vai observar como que esse animal está em estação, como é a atitude dele em estação, em locomoção e em decúbito também, e avaliar principalmente o score corporal, que tem muito a dizer, principalmente quando o tratador ou o próprio tutor não sabe, ou o próprio produtor não sabe nos informar alguns dados que são fundamentais aí. Então, o score corporal vai dizer muito pra gente também. E os parâmetros vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura corporal, mucosas, a defecação desse animal, avaliar a qualidade das fezes, a micção, tudo isso a gente tem que observar aí durante o nosso exame físico. E relacionado à modificação da atitude, o que a gente pode observar quando se tem alteração? Animais em posição quadrupedal, geralmente eles fazem a abdução dos membros posteriores. Então, se ele tem uma dor ali na glândula mamária, nas glândulas mamárias, né? Essa dor impossibilita que eles fiquem com os membros em posição normal. Por quê? Porque isso gera dor. E provavelmente a gente, além do processo dolorido, a gente tem as outras características do processo inflamatório, que é o quê? Edema e calor, principalmente. Então, esses animais eles afastam o membro na tentativa de obter algum alívio para essas dores que eles estão sentindo. Em decúbito, a vaca ela evita deitar sobre a região afetada, ou seja, ela evita jogar o peso dela sobre a mama ou mais de uma mama que esteja ali afetada. E ela também pode adotar a atitude de ficar deitando e levantando inúmeras vezes. Ou seja, isso é sinal de desconforto intenso. E o animal em locomoção, ele vai se movimentar também com os membros posteriores bastante afastados, evitando assim o balanço do úbere e que esse úbere ele se choque ali com o membro do animal, causando mais dor ainda do que ela já está sentindo. Então essas são as principais aí modificações na atitude que a gente vai observar quando a gente começar a examinar esses animais, ou esse animal em específico. Aí partindo aí direto para o úbere, né, para o nosso exame específico, então ele vai se iniciar pela inspeção direta de toda a cadeia mamária, de todo o úbero. Então vamos inspecionar o parênquima glandular, os tetos e a pele. Em busca de quê? De alteração em formatos da mama, presença de ferimentos, lesões e aumentos de volumes que não são compatíveis com a glândula mamária. Então aqui a gente tem alguns exemplos de alterações durante a inspeção do úbere. Então, nessa figura aqui da direita, a gente pode ver presença de ferimentos no teto que foi amputado e desenvolveu um processo infeccioso. Nós temos presença de abscesso aqui, mamário, dentro da glândula mamária. A presença de um cisto seroso. A gente sabe que é seroso pela qualidade aqui do líquido, né, presente aqui na seringa. E até mesmo presença de papilomas por toda a cadeia mamária. Aqui do lado esquerdo, a gente tem algumas alterações aqui da glândula mamária e também dos tetos. Então, mama em escada, mama tipo de cabra, né? Uma mama bastante volumosa e pendular, tetos volumosos e carnudos, a cisterna do teto também dilatada, mama do teto com dilatação. Então são todos isso aqui são alterações que a gente comumente pode encontrar aí no momento da inspeção e que não é condizente com uma mama, uma qualidade de mama saudável. Daí nós partimos para a palpação direta do úbere. O que a gente vai avaliar? Temperatura, presença de sensibilidade dolorosa, consistência das diferentes estruturas. Então a gente tem o parênquima mamário, a gente tem o teto
Então a gente vai avaliar essas diferentes consistências presentes aí nas estruturas. Então primeiro a gente começa palpando todo o úbere e só em seguida que a gente vai fazer a palpação individual do parênquima mamário, de cada quarto e por fim dos tetos. Nisso a gente avalia também a elasticidade da pele desse parênquima. Ela pode estar normal ou perder a sua elasticidade. Então aqui na figura a gente tem a avaliação dessa elasticidade através do pregamento da pele. Então a pele elástica ela vai esticar facilmente e ela volta ao normal quando a gente solta ela, né? A condição normal. Isso significa que a elasticidade dela está ok, está normal. Quando a gente não consegue fazer esse teste de elasticidade, muito provavelmente a gente está diante de uma mama edemaciada. Então, a gente obviamente não consegue esticar essa pele e essa pele ela não é pregueada. Então, nesses casos a gente realiza o teste de Godet. Então, em caso de Godet positivo, a gente confirma a presença de edema. E o teste de Godet nada mais é do que você pegar o seu polegar e apertar sobre o parênquima mamário e soltar logo em seguida. Então ele vai formar uma concavidade e essa concavidade ela volta a ser preenchida pelo edema, né, aos poucos. Então isso é o sinal positivo de Godet. A gente deve ainda avaliar aqui, ó, os linfonodos supramamários, tá? Para ver se não tem aumento de tamanho, aumento de volume, como que está a consistência desses linfonodos e se tem também sensibilidade dolorosa. Então aqui embaixo a gente tem um esqueminha mostrando como que é feita a palpação. Então primeiro a gente palpa todo o perímetro da glândula mamária, o úbere como um todo, e logo em seguida a gente faz a palpação do parênquima, de cada mama individual, e depois do teto também individual. Existe uma técnica específica para fazer a palpação direta dos tetos, que é rolar o teto entre os dedos polegar, indicador e médio, na tentativa de avaliar a sua consistência ou determinar presença de algumas alterações. Se esse teto tem uma consistência flutuante, é um teto tido como normal. E alterações como tensão, endurecimento ou mesmo sensibilidade dolorosa, a gente vai estar diante aí de um problema muito provavelmente inflamatório, que é a telite, que é a inflamação do teto. E a gente faz ainda a palpação da cisterna glandular, que é como está mostrando aqui na foto, ao lado. Então, com o dedo indicador, a gente vai palpar aqui a região de transição entre o parênquima mamário e o início do teto. Quando a gente consegue fazer a palpação da cisterna e identificar um canalzinho ali que liga a glândula mamária com o teto, a gente diz que esse teto, essa cisterna glandular, ela não tem alteração nenhuma, que ela está normal. Se a gente não conseguir realizar a palpação dessa cisterna, né, dessa abertura, significa que esse animal está acometido com algum processo crônico ou agudo de mastite. E a isso a gente dá o nome de galactoforite, que é a inflamação da cisterna glandular do teto. Então isso tem que ser feito individualmente em cada um dos 4 quartos aí mamários, na tentativa de identificar esse processo aí obstrutivo aí da cisterna glandular. Agora a gente entra no exame do leite propriamente dito. Então a gente finalizou o exame clínico, o exame físico do animal, e a gente vai dar a nossa continuidade do nosso exame, direcionando para o aspecto macroscópico, microscópico do leite. Então, o leite ele pode apresentar-se sanguinolento em caso de congestão mamária, presença de pus nos casos de mastite, de mamite. O soro ele pode estar sanguinolento, então muitas vezes a gente
não identifica visualmente, então esse leite ele precisa ser centrifugado. E quando a gente faz a centrifugação do leite, aquele sobrenadante, aquele soro, ele aparece ali com a coloração meio rosada. Isso significa que há presença de sangue ali naquele leite, sangue oculto, né, o que vai indicar um processo também inflamatório. E os flocos de pseudomembranas, no caso de mastite ou mamite flegmonosa ou gangrenosa. Então, presença de flegmão dentro da mama ou de gangrena, né, que é um outro tipo de infecção, a gente vai encontrar esses pequenos flocos ou grumos de pseudomembranosos aí, que são oriundos aí do tecido mamário. Ele é realizado também a inspeção de jatos, então a gente faz a ordenha, né, para poder a gente adquirir esse leite, para poder fazer a avaliação macroscópica. A gente vai ordenhar esse leite sobre uma placa ou uma bandeja de fundo escuro, ou uma caneca telada também, mas a caneca telada a gente usa muito pouco. É muito mais comum a gente fazer a utilização dessas placas ou bandejas de fundo escuro. A gente avalia também o volume e a consistência desse leite ejetado e, no caso de normalidade, né, onde a gente observa que a gente não observa alterações aí macroscópicas no leite diretamente, a gente não descarta a possibilidade da existência de alguma alteração. Então a gente pega esse leite, centrifuga e na parte onde houve a decantação, o soro ele fica como sobrenadante, e na parte onde a gente fez onde houve a decantação, a gente vai observar a ocorrência de grumos bem pequenos. Então, por isso que a gente não conseguiu observar macroscopicamente a presença deles no leite, mas após a centrifugação a gente consegue observar a existência desses pequenos grumos e classificar esse animal aí como um animal com uma provável alteração na glândula mamária. Com relação à consistência, eu enumerei aqui alguns tipos de alteração que a gente pode encontrar aí durante essa ordenha. Então a gente pode ter um leite muito fluido, né, que a gente chama de fluido aquoso, um leite muito mucoso, leite caseoso, um leite espumoso, sanguinolento ou grumoso. Então esses são os tipos de alterações aí que a gente vai encontrar quando se faz a ordenha na tentativa de realizar o exame macroscópico aí do leite. Então, isso aí que a gente pode encontrar. E ainda falando de aspecto macroscópico do leite, a gente vai falar agora de algumas características físico-químicas e na grande maioria das vezes essa avaliação ela é realizada por laboratórios, tá? Então, nós no campo a gente não consegue fazer esse tipo de avaliação com bastante precisão. Então, esse leite é encaminhado a um laboratório que vai fazer essa avaliação por nós. Então, com relação ao pH, o pH normal ele varia entre 6,5 e a 8. Animais em final de lactação, esse pH ele tende à neutralidade, né, chegando aí a 7. O colostro ele é bem mais ácido do que um pH, do que o leite normal, então chega aí em 6,4. No caso de animais com mastites, esse pH ele tende a alcalino, ou seja, ele fica acima de 7. E outras variações da composição do leite em animais com quadro de mastite. Então, como a gente já disse, o pH ele se torna alcalino, as proteínas elas estão aumentadas, a lactose diminui, os cloretos aumentam e a quantidade de células, que a gente chama de células somáticas, elas vão estar aumentada também nos casos de mastites, principalmente aumentadas por esse tipo de célula aqui, chamadas de polimorfonucleares neutrófilos. Tá, então essa avaliação, ela é quando a gente solicita, a gente encaminha essa amostra de leite para o laboratório que nos dá toda essa informação aí das características físico-químicas do leite e pode ter outras também, depende do laboratório, de que tipo de análise ele faz, mas comumente a gente encontra mais pH, os níveis de proteína, lactose, cloreto e celularidade, que todo laboratório vai
nos informar. Tá? Com isso, a gente tem tudo para poder fechar o diagnóstico aí, se essa glândula mamária ela tem um processo patológico ou não, claro, aliado ao nosso exame físico e clínico geral. O que a gente pode realizar a campo é a pesquisa do leite mamitoso através dos testes de CMT. Então a gente pesquisa o pH e também a formação de grumos, a presença de grumos aí com adição de reagentes na bandejinha aqui. Então quanto mais ácido o leite ele se apresentar, mais uma coloração amarelada ele vai ter. Então aqui no caso nosso, essa bandejinha aqui do lado esquerdo, a gente tem a presença de um colostro, porque esse leite, a coloração dele se apresentou amarelada com a adição aqui do reagente pH. E no lado direito, a gente tem um pH aqui em cima mais próximo da neutralidade e aqui abaixo, ele ficando um pouquinho menos roxo, com um pH ligeiramente alcalino, então provavelmente nós temos um quadro de mastite aqui nessa amostra. E aqui ao lado é também a prova do CMT, a gente coleta e coleta o leite de cada teto em cada bandejinha específica dessa, em seguida para a gente igualar o mesmo volume para adição do reagente, a gente inclina essa bandejinha a mais ou menos 45 graus e adicionamos o reativo CMT e a gente faz movimentos circulatórios para homogeneizar a mistura e a gente vai avaliar o aparecimento ou não da viscosidade nessas amostras. Então, a formação de viscosidade intensa e formação de grumos indica que aquela determinada amostra ou todas as amostras elas estão acometidas aí por um quadro de mastite. Lembrando que, como eu falei anteriormente, a glândula, as quatro glândulas mamárias, em específico aí dos bovinos, elas são individualizadas, ou seja, eu posso ter um quadro de mastite apenas em uma, ou em duas, ou em três, ou em todas elas. Tá? Então, eu posso ter, por exemplo, 3 mamas funcionando bem e uma quarta que somente ela está acometida com um processo infeccioso. Tá? Então vale a pena aí ressaltar essa observação aí. E qual a finalidade da gente realizar o exame microscópico do leite? É justamente estabelecer o número de células somáticas naquela determinada amostra, avaliar a característica dessas células e lembrando que esse tipo de exame é realizado por laboratórios específicos. Então a gente vai fazer a coleta dessa amostra da maneira mais asséptica possível. Tá? Então aqui ao lado está a representação de como deve ser realizado esse procedimento. Então a gente faz a limpeza do teto, do orifício do teto aqui onde o jato será expelido. A gente faz toda a asepsia com utilização de álcool iodado, para deixá-lo mais asséptico aí o possível. A gente inclina esse teto numa posição aí, para manter ele numa posição horizontal. A gente vai desprezar os primeiros jatos, tá? Porque os primeiros jatos são do leite contido aí dentro do teto e a gente quer justamente o leite que está ali na glândula mamária. Então a gente faz uma ordem aí de uns 5, 6, até 10 jatos, para em seguida a gente começar a fazer a coleta do leite que está ali proveniente na glândula mamária, que é o que a gente quer avaliar. Então a gente coleta um volume aí de 5 a 10 ml num tubo coletor. O ideal é utilizar um tubo coletor de 15 ml, mas a gente coleta aí no máximo 10 ml de amostra. Tá? Aí essa amostra ela deve chegar ao laboratório em até 24 horas. Lembrando que ela pode ser, a sua preservação pode se dar a temperatura ambiente ou também pode se resfriar. Mas ela precisa chegar ao laboratório para ser analisada no período de 24 horas. Depois disso, ela se torna uma amostra contaminada e os resultados podem dar alterados.
E o último exame que a gente pode solicitar com relação ao exame do nosso leite aí é justamente a avaliação microbiológica da amostra coletada. Essa amostra ela pode ser analisada através da bacterioscopia, que a gente vai fazer um esfregaço desse leite em lâmina e avaliar diretamente no microscópio. A gente vai buscar a presença, identificar a presença dessas bactérias no meio extracelular ali do leite e também dentro, intracelular, dentro das células. Em seguida, a gente pode fazer também o isolamento dessas bactérias através da cultura em agar-sangue. No caso do leite, a cultura ela é realizada especificamente em agar-sangue. E aqui a gente vai notar o crescimento de determinadas bactérias e com isso a gente consegue fazer a identificação do tipo de bactéria que está presente ali no nosso processo infeccioso, na nossa mastite. E por fim, realiza-se um antibiograma, onde a gente vai tentar identificar a quais antibióticos esses micro-organismos são sensíveis, para que com isso a gente consiga realizar o nosso tratamento de maneira mais eficaz. Tá? Então a gente finaliza o nosso exame microbiológico do leite através dessas 3 técnicas aí. Então, pessoal, para a gente finalizar a aula, eu vou rodar um esqueminha aqui de como que se dá a formação em excesso dessas células somáticas no úbere do animal devido à invasão do meio externo para o meio interno por agentes infecciosos. Então, vamos lá. Inicialmente, essas células somáticas já estão presentes em todo o trato da glândula mamária devido à presença de descamação e também de células provenientes aí do úbere e também do teto. Cerca de 65 a 80% dessas células somáticas são provenientes de descamação da glândula mamária. As demais células somáticas, elas advêm justamente da corrente sanguínea. Então, quando a gente tem o organismo sendo invadido por agentes infecciosos externos, a gente tem a ativação do sistema de defesa do organismo do animal e, através dos vasos sanguíneos, eles liberam uma grande quantidade de células somáticas na tentativa de neutralizar e destruir esse agente infeccioso. Então, por isso que a gente tem essa grande quantidade de células somáticas presentes aí no leite quando a gente tem um quadro de mastite diagnosticado. Então é dessa forma que se dá a formação aí da mastite. É justamente um processo de defesa do organismo mediante a invasão do úbere aí por agentes externos, tá? Então espero que tenha ficado claro aí para todos vocês a nossa aula de hoje. E a gente vai continuar o sistema reprodutor falando aí dos machos, tá? Sistema reprodutor masculino. Então, na próxima aula nós vamos estudar os bovinos, os cães, os gatos e os equinos. Tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição aí para que vocês entrem em contato comigo através dos meios que vocês já conhecem. Até lá.